Olá, estamos começando mais uma edição do Dr. Play Podcast. Aqui a gente fala sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu sou Heloísa Amorim, vocês já me conhecem. Aqui toda semana a gente fala de um assunto novo do seu interesse e de toda a sua família. A gente deu uma pequena pausa, mas estamos de volta com entrevistas, com grandes nomes aqui que vão novamente passar nessa bancada e aqui pela primeira vez com um assunto super importante e pertinente, falando sobre saúde mental e recomeços. Eu convidei a mentora e terapeuta Valquíria Leite, que está aqui com a gente pela primeira vez. Seja muito bem-vinda a esse espaço aqui, doutora. Muito obrigado, Heloísa, por essa oportunidade de vir aqui, né? Eu acho que é um assunto de suma importância para todos nós, né? Eu sempre falo desse tema do recomeço como terapeuta, porque de fato eu sei muito bem o que é e o que muitas mulheres ou adolescentes, crianças e adultos no geral, homens, passam com a crise de ansiedade. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Estou aqui para ajudar e somar no que for preciso. Eu sei que ela ajuda também muitas mulheres, inclusive. Ela vai contar aqui a história dela. Tem muita bagagem. Difícil vai ser, Valquíria, a gente tentar compactar tanta informação, tantas perguntas que eu vou lhe fazer, que quem está em casa nos assistindo, inclusive, também gostaria de ter essa dúvida com você, mas vai poder lhe conhecer um pouco mais, um pouco melhor. Também vou lhe dar a oportunidade para você divulgar suas redes sociais e mostrar para as pessoas aonde ele encontrar, né? Como você pode ajudar todo mundo. Mas antes da gente começar, eu queria convidar todo mundo a se inscrever nos nossos canais. No Instagram, a gente está como @drplay, no nosso YouTube, Dr. Play Saúde, e o nosso site de notícias atualizado todos os dias, drplay.com.br. E, Valquíria, eu vou deixar, na verdade, a primeira pergunta, né? Eu sempre começo apresentando as pessoas, os profissionais que estão aqui, mas aí eu vou deixar essa missão para você, porque eu acredito que você se descreveria muito melhor do que eu falando, até porque tem muita bagagem, tem muita história aí enraizada que precisa ser compartilhada. Mas antes de tudo, eu sei que você é terapeuta, é mãe, é avó, é presidente também de uma associação e ainda, além de tudo isso, você encontra tempo também para cuidar de você. Então, é muito equilíbrio também diante de tudo isso. Então, se apresente para quem ainda não lhe conhece. É. Me chamo Valquíria Leite, sou mãe atípica, sou vó atípica, tenho 2 netos, 3 filhos maravilhosos, foi um presente de Deus. E tudo na minha vida começou muito cedo. Eu fui mãe do primeiro filho aos 15 anos de idade. E aí fui vó aos 32 anos de idade e fui mãe do último aos 40. Então passei por várias fases, né, da vida e tenho outras profissões, mas hoje mesmo eu só estou atuando como terapeuta. E minha especialização é em terapia para mulheres e terapia empresarial. O porquê me chamou muito a atenção dessa questão da terapia empresarial foi a questão da gente ver o quanto as pessoas estão doentes dentro das empresas. E quanto essas pessoas vivem sob pressões 24 horas, sob produções, muitas das vezes com suas frustrações, com seus medos, não conseguindo produzir devido a algum bloqueio ou alguma coisa, mas incompreendida naquela situação. E aí vem a ansiedade, vem a depressão, vem os gatilhos, os distúrbios que muitas mulheres e todas as pessoas no geral passam. Então, eu sou corretora de imóveis, eu sou esteticista há mais de 19 anos no mercado. É umas profissões que eu amo, passei por vários anos nessas profissões e foi muito importante para mim ter passado por esse momento. E aí, sou presidente de uma associação que cuida de crianças atípicas, Um Novo Olhar, que faz 2 anos, completou 2 anos em janeiro. E esse projeto surgiu quando chegou o meu pequeno T21, Benjamin, que é síndrome de Down. E foi quando, logo depois, foi meu neto diagnosticado com autista suporte 2 com apraxia da fala. E aí, logo depois, meu filho de 9 anos foi diagnosticado com TDAH e autista suporte 1. Então, foi essa missão de cuidar. E eu sempre preservei muito e entendendo que a gente tem que cuidar, sim, da maior amor, que é o melhor remédio para todas as crianças atípicas é o amor. Mas também eu sempre me preocupava muito porque as crianças têm muita rede de apoio, tem as terapias, tem tudo. E as mães, como elas ficam? Então, se eu não conseguir cuidar da raiz da situação, se a gente
gente não tá bem com a gente não consegue estar bem com o outro. E aí eu sempre pensava, como essas mães? Porque a gente sabe que a maioria das mães atípicas, elas são abandonadas pelos maridos quando fecha diagnóstico das crianças. É, os homens acham que é um peso e um problema, então joga a culpa muitas das vezes para essa mãe e elas terminam vivenciando a luta do dia a dia de terapia, das crianças passarem por que elas passam e às vezes não tendo o amor próprio, aquele amor acaba, porque ela passa a se dedicar só aos filhos e ainda vem a rejeição do abandono pelo companheiro. Então, a gente vê a situação. Eu me preocupei muito com isso, então era em ajudar elas. E foi quando eu fui aí, há esses anos atrás, sou nova na área, 2 anos como terapeuta, e aí eu Uhum. me dediquei mais às mulheres. Não que eu não atenda, mas hoje o meu foco é as mulheres, porque eu entendo a nossa sobrecarga diariamente, que não é fácil como mulher. E aí eu queria fazer essa pergunta que é, acredito que seja a dúvida, né? Ou pelo menos assim, os anseios de muitas mulheres de como dividir essa questão da vida pessoal de mãe com essa questão da vida profissional. Tem como dividir? Tem como colocar em caixinhas ou a gente tem que pensar como um todo? Porque se a gente abre mão também do nosso trabalho e fica em casa cuidando dos filhos, pode vir a frustração. Se a gente está trabalhando e está ausente em casa em prol, inclusive, também, né, dessas crianças do filho, a gente também tem sentimento de culpa. Então, é muito difícil, né? É, realmente é muito difícil. E eu sempre falo para as mulheres a qual fazem mentoria comigo e a qual eu acompanho como terapeuta, que é uma escolha. São decisões a ser tomadas, porém, elas têm que, acima de qualquer coisa, você tem que olhar para você. Mesmo sendo mãe, mesmo sendo mulher, indiferente de estar num casamento ou não, mas você tem que olhar para você e se amar acima de qualquer coisa. Porque se você não está bem, você não vai conseguir estar bem em produção profissional, você não vai conseguir estar bem com o outro e você não vai conseguir estar bem para os seus filhos. Então, demorou isso a chegar para acontecer, porque de fato a minha correria era tão grande, de um filho para o outro foi depois de 20 anos, né? Meu filho tem 29 e o outro tem 9. Então, depois de Uhum. 20 anos chegou Caleb. E aí a minha correria é muito grande, muito grande. Eu sempre trabalhei desde os 14 anos de idade, então minha vida foi muito corrida. E aí eu dei continuidade a isso. Só que eu já tinha problema de ansiedade desde os meus 20 anos de idade. Só que eu Uhum. fiz tratamento. Eu fiz acompanhamento psicológico, eu fiz tratamento de medicamento, porque realmente eu achava no começo que era uma besteira, com alguns sintomas que a gente vai falar mais na frente sobre isso. E que a gente, quando tiver esses sintomas, de fato, a gente procure ajuda. Não é vergonha pedir ajuda, não é questão de fracasso. É questão de força para que você dê continuidade e que você consiga ter uma produção. E aí foi quando eu entendi que não era necessário eu correr tanto. Eu sei que você que está me escutando aí, você não imagina assim, mas se eu parar, como é que vai ter? As coisas estão tão difíceis com custo, né? Como é que eu vou parar de trabalhar para cuidar dos meus filhos? E aí, como vai ter as obrigações? Mas você Uhum. tem que entender que você tem que balancear um pouco a sua vida, tanto profissional como pessoal. Não demais a profissional, nem demais a pessoal. Tem que existir um equilíbrio. Então você tem que entender. Se aquele esgotamento físico de tanto trabalhar, então você consegue. É uma técnica fantástica para vocês que estão escutando. De uma produção para outra, a gente tem uma pausa para a gente mesmo, para a gente respirar, para a gente se conectar com nós mesmos, para que a gente possa entender e não deixar que essa sobrecarga venha para o nosso emocional, porque ela vai atingir o físico, ela vai Uhum. atingir o espiritual, ela vai atingir o emocional. Então, quando eu cheguei a ser diagnosticada em 2013, no início, como TAG, 2022 para 2023 TAG, foi um baque. Expliquei para as pessoas o que é TAG, tag. pronto, TAG é um transtorno de ansiedade generalizada, porque já é um grau bem elevado, a qual você já está um passo para uma depressão. E eu achava que por ser muito ativa, por ser Quais cristã, são esses sintomas? Ai. as mãos muito frias, taquicardia. Então eu de repente chegava na Unimed com o coração acelerado, com muita dor na nuca, achando que era pressão, achando que eu ia Uhum. infartar. Chegou a ter dormências na minha mão e nos meus pés, e eu achava que era problema de circulação, que eu tenho problema de circulação, e na realidade quando fazia os exames não dava nada.
E aí eu dizia: "Tem algo de errado". Quando eu voltei para o psicólogo e para fazer o tratamento, e aí eu fui diagnosticada como TAG. Foi um baque, porque na realidade você, por ser muito ativa nas profissões, no dia a dia, como casa, eu sou cristã, então assim, a gente tem trabalho voluntário também na igreja, meu trabalho voluntário começou em presídios, em sopa, no meio da rua, dar agasalho e dar sopa para quem tanto precisa. Então eu sempre fui envolvida muito em ajudar o outro, em trabalhar no social. Então veio isso, então eu disse: "Pronto, eu tenho que parar". Só que eu também entendi o processo, na hora chegou como um baque, você não entende, mas depois você vai poder entender. Então você que está escutando, tem processo que você esteja passando que você não vai entender hoje, você vai entender amanhã. E eu fui entender quando eu precisei parar, de fato, ver alguns conceitos familiar e profissional, né, e também comigo mesmo, que eu estava esquecendo de mim, ao mesmo tempo só cuidar de filhos, de profissão, de trabalho e dos outros. Mas aí a pessoa mais importante na vida e minha melhor amiga sou eu mesmo. Então, se eu Uhum. não cuidasse de mim, não olhasse para mim, quem iria cuidar, né? Meus filhos Então você precisam teve que que passar na pele, né, literalmente. tive que passar luz na pele. E aí chegou a depressão, eu imaginava que nunca ia chegar, porque a gente, por ser tá trabalhando, tá fazendo tratamento, a gente por ter, muita fé, ter a espiritualidade, mas chegou. Então a doença ela tá ali bem pertinho, ela só precisa de uma oportunidade para ela se adentrar. Então a gente tem que ter muita vigilância, a gente tem que ter muita cautela e de fato procurar ajuda. Não é vergonha a gente procurar ajuda. E aí eu entendi que quando eu parei, eu precisava olhar mais para mim e olhar para mais para meus filhos e para minha casa. E aí foi tão maravilhoso que eu vi que eu estava perdendo alguns detalhes dos meus filhos, apesar além de ser uma luta de terapia, de adaptação. E aí nesse processo todo, quando eu abri a associação, eu me formei em AT. Então, além disso, eu Uhum. fui estudar AT, clínica domiciliar e escolar, para que eu pudesse entender qual eram as terapias que estava fazendo para o meu filho. Então eu sempre, Uhum. coloco técnicas para eles e vou olhando, vou para o colégio, faço algum parecer, alguma coisa, porque realmente eu queria entender. Então, assim, eu comecei a fazer muitas coisas e esquecia, e eu cheguei a ficar doente. Quando eu cheguei a ficar doente, em cima de uma cama, todo mundo se afasta. Você tá sozinha, literalmente. Aí você começa. Mas espera aí, tudo que eu fiz, agora eu tô aqui só. Mas na hora você se entristece, mas depois eu entendi que era necessário um cuidar e um tratar comigo mesmo de dentro para fora, Uhum. para que eu pudesse entender que não só eu, como muitas mulheres e muitas pessoas lá fora também estava passando pelo que eu estava passando. E a gente tem como a sociedade, e às vezes a gente tem para com o povo, Heloísa, uma super heroína. A gente somos super mulher. E na Uhum. realidade a gente não é super mulher. É A gente verdade. tenta fazer muitas habilidades, mas tem momento que só a gente sabe como a gente tá. Valquíria, e trazendo para essa questão do ambiente de trabalho, né, que inclusive é uma das suas áreas de atuação também, nessa questão da terapia, né, dentro desse universo do trabalho, tem muitas mulheres, como você falou, né, é uma opção. Às vezes ela realmente não tem opção, às vezes ela tem a opção somente, única e exclusivamente ficar em casa, cuidando do filho, ou a única opção é realmente se dedicar ao trabalho para sustentar, contribuir, né, com a educação, com a formação dessas crianças. Mas as que decidem trabalhar, ou que precisam trabalhar, querendo ou não, existe aí uma concorrência muitas vezes, né, desleal de alguma, até de algumas posições dentro do trabalho do homem para a mulher, questões de gênero mesmo. E aí em relação a essas questões que muitas vezes são veladas, né? A mulher tem toda aquela carga do terceiro turno, quarto turno em casa, mas precisa trabalhar, às vezes ocupar posições de destaque, de liderança também, mas é uma sobrecarga além do normal, se a gente comparar com o universo masculino. Então, de que maneira essa mulher ela também pode se tratar emocionalmente dentro desse ambiente de trabalho, né? Porque se ela não tiver esse cuidado, ela pode ter muitas sequelas negativas nesse sentido e chegar um momento até de desistir da vida profissional e voltar para o ambiente do lar também, se dedicar a outros trabalhos também, né, domésticos, de mãe, enfim. Mas esse ambiente ele pode ser muito favorável ou muito desfavorável, esse ambiente do trabalho, né, para essas mulheres.
É, exatamente. O que é que eu sempre falo para as mulheres, porque assim, eu atendo hoje mulheres que começaram a se descobrir profissionalmente após os 40, após os 45. Por quê? Às vezes você está em algumas profissões que você faz por necessidade. E aí vai o acomodismo, vai se passando o tempo, você está ali, vai criando algum destaque e você permanece. Mas às vezes, de fato, não é aquilo que você faz por amor. E eu Uhum. sempre digo que você precisamos trabalhar, precisamos cuidar da nossa casa. Então a gente precisa, de fato, ter o equilíbrio. E eu sempre digo que quando você é casada, que você tem um parceiro, eu sempre digo que é de suma importância o diálogo. Porque o companheiro, ele tem que entender também que ele é o provedor, que ele trabalha, então quando ele chega, filho não pode gritar, a mulher não pode reclamar, a mulher não pode dar muito, falar muita coisa, porque ele está altamente estressado do trabalho do dia a dia. Mas essa mulher também, que cuida dos filhos, cuida da casa, é esposa, é mãe, é namorada e ainda É. trabalha fora. Com quem ela vai conversar se não for com o marido? Então, eu sempre aconselho que comece a ter o diálogo com seu esposo para que você, os dois juntos, possa dividir tarefas de casa. Então, dividir tarefa com Uhum. os filhos, porque o peso não fica só para a mulher. E hoje tem muitos ambientes de trabalho que tá tóxico. Então, assim, hoje as pessoas estão preocupadas com a produção, a produção, a produção, a produção, porque a gente tem metas para ser atingidas, metas para ser batidas, e quando não chega a meta e quando não chega a produção, há frustrações. Por quê? Porque é descarregado sobre você, porque você não conseguiu entregar aquilo que eles almejam. Só que eu sempre digo a alguns amigos empresários que para você ter uma empresa saudável, uma empresa sadia, você precisa também entender o limite de cada um. Então eu tenho ali 10 funcionários. Cada um, ele vai ter uma produção de uma forma diferente. Cada um tem um jeito de pensar, cada um tem um jeito de ser ativo ou não. Uns produzem de mais, outros de menos, e a gente tem que entender o ritmo de cada um. Então, se eu tenho uma Maria, que ela dá 3 produção diária, e tem um José que só me dá uma produção, porque José nunca vai ser como Maria. Ela Uhum. consegue evoluir bastante. Só que tem um momento que ela consegue ser tão destacada que aí começa a pressão sobre ela também, sobre o destaque. Porque o problema hoje das pessoas estar adoecida mentalmente, emocionalmente, é sobre a cobrança. A gente tem muitas cobranças sobre a nossa aparência. A gente sempre tem Uhum. que estar muito bem arrumada, a gente tem que estar com o cabelo impecável, com unha impecável. A sociedade cobra muito isso e a gente vê que hoje as redes sociais, elas têm exigido bastante disso. E eu sempre digo às mulheres, pare, não se espelhe no outro. Olhe para Uhum. você mesmo. Você tem um espelho na sua casa que você pode todos os dias olhar para ele e saber os seus limites. Então, assim, é necessário a gente se cuidar, sim. É necessário a gente fazer uma alimentação, ter uma alimentação equilibrada, evitar alguns alimentos causam ansiedade. O trigo, o açúcar. Então, a gente pode evitar, a gente pode, eu não tenho condições de ir para uma academia, mas eu tenho condições de caminhar numa praça, no ar livre ou numa Uhum. praia. Então, há meios que a gente pode sair desse ambiente doentio e, na realidade, é a gente saber entender. Porque, assim, hoje, o que é que as mulheres muitas vezes falam? Eu estou trabalhando porque é uma necessidade, mas eu queria ficar com meus filhos. Mas será que de fato você saísse do trabalho e cuidasse só dos filhos, você ia estar bem com você mesmo? Então você tem que Uhum. fazer essa pergunta a você mesmo. Então você tem que saber que tudo na vida é um equilíbrio. Então são escolhas. Então, assim, a minha escolha hoje foi trabalhar mais online, ter meus compromissos com minha agenda, mas não me sufocando mais, não trabalhando de manhã, de tarde, de noite fora, porque em casa a gente sabe que a gente é mãe manhã, tarde, Uhum. noite, madrugada e não tem horário, mas entendendo o meu limite. Porque eu não posso ultrapassar, porque um dia a conta chega. Eu passei dos 14 anos aos 40 anos ali trabalhando louco. Só Trabalhando. que chegou a conta. Quando eu estive no fundo do poço, eu fui entender que eu estava esquecendo da pessoa importante que era a mim mesmo. E aí, até trazendo um gancho que você até trouxe aqui dentro da nossa pauta, né? Tem alguns hábitos que a gente faz, né? Hábitos comuns que podem ser nocivos, aparentemente inofensivos, mas alguns que são nocivos
e podem corroborar ainda mais para essa, digamos, escanteamento da gente, porque é um acúmulo de coisas, né? Quando você fala de chegar ao ponto de uma depressão, de um transtorno de ansiedade, tudo isso não foi da noite para o dia, né? Foram aqueles pequenos bloquinhos que foram se acumulando e a gente vai também negligenciando, porque talvez por falta de conhecimento ou porque a gente não tem tempo de estar olhando mesmo para a gente, mas há alertas para a gente. Tem alguns sinais para fazer com que a gente abra os olhos? Será que essa falta de cuidado com a gente começa por aí também? Pequenas faltas de cuidado, de zelo com a gente mesmo também pode afetar e chegar lá no topo do extremo mesmo? Sim. Falta de exercício físico, falta de uma alimentação equilibrada. As pessoas hoje, na correria do dia a dia, têm que se alimentado muito mal, têm esquecido de um pouco os hábitos saudáveis por causa da correria, só pouco tempo, então você tem que ter aquela rotina, então termina indo. Então, eu aconselho que você leve, então, sua marmitinha, já que se você só tem 1 hora ou meia hora no seu Uhum. trabalho, de uma pausa, você leve um alimento saudável de casa. E a questão do celular. Eu trabalhava muito, muito, muito através do celular. Então, tinha dia que eu ia dormir 2, 3 horas da manhã, para de 5h30 que meu filho se acorda, para poder estar de pé. Então, anos e anos eu dormia 4 horas por noite. Isso é péssimo. E meu corpo, ele vai absorvendo ali, mas chega um dia que ele explode, ele não está aguentando mais. Então, eu sempre digo, gente, o higiene do sono. Tem muitos profissionais aqui em João Pessoa maravilhosos sobre a higiene do sono, que é de suma importância, de ter hábitos durante a noite. Então, assim, tem um horário da noite hoje que eu não atendo, que eu não respondo mais. Eu vou responder no dia seguinte. Se for alguma coisa de urgência da minha família, vão ligar Vão ou vão ligar. chegar na minha casa. Então, são coisas que não adianta eu me precipitar de olhar, que é um problema que eu não vou resolver naquela noite, me vai angustiar, vai me deixar preocupada, mas que eu só vou resolver no dia seguinte. E possa ser que até no dia seguinte eu não consiga resolver. Então, por que eu olhar? Então, de uma coisa que eu não vou conseguir fazer. Então, a gente tem que Uhum. parar e ter esse momento de estar em casa e entender que aquele nosso momento de casa com nossos filhos é sagrado. Lógico que a gente não vai estar ali em casa, então, sem poder também falar com as pessoas, não, mas o horário. Chegou ali durante o dia, você respondeu tudo, chega no horário da noite, você determina um horário. Ah, 8 horas da noite eu só respondo até às 9. Então, você deixa lá uma mensagenzinha, um robozinho para as pessoas quando entrar em contato com Uhum. você, que no dia seguinte você responde. Evite o celular antes de dormir, evite de celular para ir para a cama, evite luzes no quarto, que vai ativando o subconsciente e você não consegue relaxar. Aí muitas pessoas que devem estar ouvindo estão dizendo assim, mas eu tenho um problema de insônia. Então a gente tem que ver essa questão da insônia, se ela está atrelado à sua rotina diária ou se ela já está atrelada a uma ansiedade. Uhum. Porque a ansiedade, ela atinge o Também. sono, você vai chegar a momento que você tá dizendo assim, a gente escuta muito no popular do dia a dia, as mulheres dizem, hoje eu tô com um aperto no peito, eu tô com vontade de chorar. Você já ouviu muitas Uhum. pessoas falarem isso. Sim. Isso já é um ponto muito para uma ansiedade. Ela deve estar ali já mostrando e dando um sinal. Então você precisa de ajuda. Então você que está ouvindo essa entrevista, então é, não tenha vergonha. Você pedir ajuda não é questão de ser fraco, é questão de você estar se olhando e dizendo, olha, chegou o meu ponto que eu não consigo mais. E tem profissionais apropriados para isso, para lhe ajudar. E a gente aqui não vai ninguém julgar ninguém. Pelo contrário, a gente vai apoiar. E eu sempre digo que eu entendo tão o que é a ansiedade, o que é a TAG e o que é a depressão, porque eu de fato passei. Eu de fato senti na pele. Uhum. Então, eu já fui uma pessoa que lá atrás, há muitos anos atrás, eu ignorava uma pessoa que tinha depressão. E quando eu tive, eu entendi a dor do outro. E você Eu foi para o outro entendi de, lado, né? eu entendi de fato que aquela pessoa que muitas das vezes a gente acha que é uma besteira, mas não é uma besteira. E aí, até trazendo para esse gancho, Valquíria, sobre frustrações, né? Sobrecargas, sobre essa questão de mudanças inesperadas, por exemplo, no dia a dia, que a gente também não está acostumada. E aí eu vou trazer uma situação até que eu passei recentemente com uma aluna. Eu sou professora de comunicação oratória, e aí tem um momento da nossa aula que a gente
abre, né, para as pessoas falarem o que quiserem, enfim, de maneira espontânea. E a atividade era, passa um ensinamento seu para a turma, que a turma precisa conhecer, e ela falava, não, mas diante de tanta gente aqui, importante, que trabalha e tal, eu só sou um estudante de 22 anos, eu não tenho o que ensinar para vocês, mas eu continuei insistindo, né, aí, e enaltecia algumas características dela, que ela era muito esforçada, com 22 anos já tinha se formado na área do direito, e com certeza ela tinha algo para passar, porque ela era muito aplicada e estudante de concurso, enfim. E aí ela foi para lá, foi para cá, e ela deu um super ensinamento para todo mundo. Ela falando da rotina dela, do dia a dia dela, né? Como ela agia para conseguir dar 5 horas ali de estudo, dar conta de tudo aquilo, e ela achando pouco as 5 horas de estudo diário. Ela falou assim: a gente tem que aprender a saber que a gente não tem um controle de tudo. Então, em alguns momentos do meu dia, eu deixo 1, 2, até às vezes 3 horas livres no meu dia. Porque, por mais que eu planeje, às vezes eu não acordo bem, às vezes eu não consigo acordar e ligar o computador. Às vezes eu tenho algum imprevisto realmente do dia. E se a gente amarrar o dia inteiro cheio de compromisso, a gente vai se frustrar. Olha que grande ensinamento, né? Essa jovem menina ela trouxe e todo mundo ficou. Realmente tem razão. A gente acorda e preenche todos os nossos horários do dia, né? A gente tenta ter o controle do nosso tempo. E aí nem tudo sai sempre como a gente planejou, e no fim do dia a gente tá o quê? Frustrado, né? Frustrado. Então, esse também pode ser algum gatilho mental nesse sentido que ajuda a esses estados emocionais, a gente não ter esse controle, esse domínio do nosso dia. A gente precisa pegar mais leve com a gente também. Sim, com certeza. Eu fazia isso. Preencher E todos os horários. Passei todos os meus horários. Eu já amanhecia o dia, eu já começava a fazer, porque hoje eu crio o hábito no domingo eu preencher já a agenda semanal. Às vezes que eu também já não mando, porque eu entendo que um domingo é um dia seu, é um dia de família. Então, Uhum, só para as pessoas mais próximas, que eu uhum. tenho uma liberdade maior, que eu marco alguma coisa ao domingo de tarde já fazendo a minha agenda. Mas eu faço um planejamento semanal. Só que hoje eu faço meu planejamento semanal de uma forma diferente, colocando tempo para mim, Hum. entendeu? Que antes era totalmente preenchido com negócios, com reuniões, Não é com. facultativo, Não, ele existe, ele é real. ele é Você quer real. para mim. É. E hoje eu digo, não, esse momento é meu. Então hoje eu tenho tirado mais de 2 vezes na semana, em horários, ou uma tarde inteira para mim. Que legal. Porque tem coisas que eu não vou conseguir resolver. Então, há uma cobrança, que é o que eu disse anteriormente, da sociedade. Há uma cobrança em cima da gente de uma perfeição, que ninguém é perfeito, só Cristo. E aí a gente tem que entender e quebrar esses hábitos de uma cobrança, de uma perfeição que não existe. Então, se eu planejo, se eu amanheço o dia e faço todo o meu preenchido para resolver um problema, e ali naquele meio do dia já começa uma manhã, eu já não amanheço bem. Tem momento que a gente amanhece que a gente não está afim nem de olhar para o celular. Tem dia que a gente não queria sair de casa. Tem dia que a gente não tá afim de botar roupa, de fazer uma maquiagem, de ajeitar nem o Falar com cabelo, ninguém. de com ninguém. É um momento que é seu. Só que muitas das vezes a gente não tem esse privilégio de É. ter esse dia, porque a gente tem as obrigações e as coisas que a gente tem que assumimos com o outro de fazer. Então a gente precisa equilibrar esse momentozinho e dizer, pera aqui, eu vou ter, respirar, ter uma respiração, ter um momento. As pessoas que são cristãs, lê um pouco a Bíblia, ter um momento de oração. As pessoas que não são, uma meditação, que é de suma importância você ter o equilíbrio mental com você mesmo. E hoje tem dia que eu simplesmente vou sair para resolver alguma coisa à tarde e de repente eu paro na praia e vou com meus pés na areia e olhar para o mar. Porque vai ter coisas que nem tudo que eu quero eu vou conseguir. Nem tudo que eu planejo eu consigo. Nem tudo que eu tento fazer naquele momento vai acontecer. Então, por Uhum. que vem as frustrações? Porque eu me cobro tanto, eu exijo que aquilo aconteça, mas nem tudo vai acontecer como eu quero, na hora que eu quero e no momento que eu quero. Porque existe uma situação que também depende do outro. Uhum. Depende de outras situações para que aquele contexto aconteça. Então, eu sempre digo, gente,
antes de você tomar qualquer decisão, antes de você planejar qualquer assunto, não crie expectativa. Você já vai imaginando o que vai acontecer. Se der certo, ótimo, maravilhoso, parabéns. Mas também se der errado, você tem que já estar preparado para aquele momento que não deu certo. Porque pode ser que não tenha dado certo naquele momento, mas que daqui a uns dias possa dar certo. Era aquele momento que não estava propício para Uhum. aquilo. Então, evitar cobranças em vocês. Evitar, gente, eu sempre digo, o tempo da gente é tão sagrado. O tempo da gente é ouro, o tempo da gente. Então, se a gente souber dividir o nosso tempo, no lugar de eu estar um tempinho para mim, eu vou estar olhando redes sociais de pessoas que não vai construir, pessoas que não vai me trazer Uhum. motivação, bem-estar, alguém que eu possa olhar e dizer, ah, esse profissional é ótimo, eu vou aqui. Então a gente fica olhando vida das pessoas, que é uma fake, que é uma falsa vida, porque você não olha numa vida de alguns influenciadores ou aquelas pessoas que se destacam como isso, não é falando deles, que é a profissão, cada um com sua profissão, mas você não vê uma foto eles descabelados, sem pentear o cabelo e sem uma Extremamente maquiagem. perfeitos, né? E você Acordam não dorme, já prontos. pronto. Você não vê em nenhum momento eles falando que tiveram uma briga de casamento ou que teve uma tristeza com os filhos. Uhum. Então, assim, vocês só verem restaurantes, perfeições, carro de luxo, viagem. Isso é uma consequência que a vida nos traz dos nossos esforços, dos nossos trabalhos, do dia a dia, da Uhum. gente poder galgar e poder sair com nossa família para um passeio, para uma Uhum. viagem, porque foi a luta que eu passei o ano inteiro trabalhando. Então, é merecedor para mim e minha família ter Uhum. uma viagem. Mas uma viagem que são todos os dias, carro de luxo todos os dias, melhores restaurantes todos os dias. Então, você não tem problema? Todo Uhum. mundo tem problema. E aí é importante, né, você trazer essa discussão, porque também é aquela questão, a grama do vizinho ela é sempre mais verde. Mas muitas vezes a gente não para fazer essa nossa autoanálise e reconhecer também os nossos limites. Então, se fulano pode, eu também posso. As pessoas não estão afim de passar por aquele processo, né, que a gente tanto fala, quer sair daqui, quer chegar exatamente aqui, mas existe um longo caminho a ser percorrido. E as pessoas, hoje em dia, Valquíria, ainda assim, mesmo a questão da terapia, desses acompanhamentos, né, de saúde mental, que principalmente explodiu, né, depois da pandemia, as pessoas começaram a despertar, mas eu sei que ainda existe muito preconceito, muito tabu em relação a isso, a procurar um profissional, assim como você, especializado, para buscar uma autorreflexão, uma autoanálise da sua vida, porque muitas vezes a gente está vivendo a vida que o outro quer para gente. Se o outro diz que eu sou assim, nos rotula assim, eu vou lá, acredito naquela rotulação, às vezes eu passo a vida inteira fazendo algo que eu não gosto, como você até falou, né? Tem muitas mulheres que trabalham ali por uma questão de necessidade, mas vêm se descobrir depois dos 40. Queria que você deixasse, assim, uma orientação, um recado, quebrando esses tabus para essas pessoas que ainda têm tanta resistência de procurar um profissional para passar a se conhecer, porque eu acredito que nunca é tarde. Na verdade, nunca é tarde. De fato, nunca é tarde. O maior investimento que eu digo é em você mesmo. E aí as pessoas têm um problema de dizer assim: ah, eu não vou fazer terapia, eu não vou procurar um psicólogo, eu não vou procurar um terapeuta, eu não vou procurar um psiquiatra em determinadas situações. É necessário o conjunto do tratamento, porque quando a gente faz a anamnese, a gente entende que há a necessidade de estar ali conosco, mas é uma necessidade de ir no psiquiatra. Precisa da medicação, precisa de outros profissionais, e a gente faz um encaminhamento. A gente, como terapeuta, a gente sempre, depois do acompanhamento, a gente sempre indica ao cliente que ele tem que procurar um profissional da área de educação física, um personal, para saber o seu limite, porque ele que vai analisar ali o que você pode. O neuro, um psiquiatra, um endócrino. Então, a gente precisa. Então, cada profissional, ele é especializado na sua área para cuidar. E eu digo que sempre o maior investimento que as pessoas dizem assim, ah, eu não vou fazer terapia porque é caro. Só que às vezes você Uhum. compra um sapato de R$ 500, uma bolsa de R$ 1.000 e não é caro. Só que é algo que você vai alimentar naquele momento o prazer de ter, mas Uhum. na realidade daqui a pouco aquilo vai ficar no guarda-roupa e ele perde o valor para você. E é só a sua saúde emocional, física e mental onde fica.
Então, às vezes, eu digo que são as escolhas quando a gente para e começa a entender que a gente tem que olhar para si mesmo. E foi quando eu sempre digo a tudo e a todos. Quando eu comecei as terapias, eu procurei psicólogos para que eu pudesse fazer terapia, então eu era atendida por neuro. Meu nível ficou tão elevado, foi um baque que a bomba explodiu de uma vez. Uhum. eh, Foi neuro, psiquiatra e psicólogo ao mesmo tempo. Eram 3 profissionais num único tratamento. Então era remédio de manhã e de noite. Então, assim, hoje eu não tomo nenhum remédio, graças Graças a a Deus, Deus. mas também se for necessário, tá os profissionais aí, eu irei procurar, se eu sentir a necessidade que eu preciso, por que não? Então, um dia desse eu relatei em um grupo de mulheres, a qual eu sou administradora de muitas mulheres na área da estética, eu fui relatar que elas parassem um pouco e olhassem para elas o que é que está faltando e o que está necessitando se alinhar ali na vida dela, no seu dia a dia. E aí, algumas pessoas mandaram mensagens no meu privado dizendo: Eu tô passando por isso. Parabéns, porque você realmente falou que um dia esteve doente. Porque não é Hum. todo mundo que fala, não é todo mundo É, que tem coragem de dizer o que passou. exatamente. Porque você, é como eu digo, você se tem tanto como uma super-herói, como uma mulher de força que carrega todo mundo pelas costas, que você carrega família, você carrega amigos, você carrega filho, você Filho. carrega casamento, você carrega profissão. E quem lhe carrega? É meio que você. A gente tem medo, na verdade, de parar, mas muitas vezes a gente está totalmente exausta, desmotivada. O que é que você poderia dizer para essas mulheres? Você disse para algumas no particular, mas de uma maneira geral, para quem está nos assistindo, tem muitas mulheres nessa situação. Muitos. Eu sempre digo, se você analisar hoje a população no geral, seja ela todos, homem, mulheres, crianças, adolescentes, depois da pandemia, a gente não é mais a mesma coisa. Você viu o índice de suicídio, feminicídio, adolescentes se automutilando, adolescentes com depressão, Uhum. crianças e adolescentes com problemas emocionais seríssimos, que na nossa época, lá atrás, era difícil a gente encontrar um Uhum. adolescente num Era. nível desse. Então, eu sempre digo para essas mulheres que, primeiramente, para mim, é muito importante eu poder ajudar os outros com a minha própria experiência. Então, eu não tenho vergonha nenhum de dizer que eu estive no fundo do poço e que eu estive TAG, que eu tive depressão. Isso para mim não é questão de eu deixar de ser eu mesma. Só que isso foi necessário acontecer para que eu entendesse o meu valor, para entender a joia rara e a preciosidade que eu sou e olhar mais para mim e me amar e entender que a vida aí é muito bela e que a gente tem filhos e a gente tem família que precisa da gente e que a gente precisa entender que eu preciso estar bem para cuidar da minha família, para cuidar dos meus amigos. E uma coisa que eu sempre, no meu método, é um projeto que eu tenho Mulheres que Recomeçam, e eu sempre digo que, para mim, o nome, uma palavra tão pequena, mas de suma importância que faz a diferença na vida de cada um, Qual é? um não com Não. sabedoria. Você dizer o não com amor, o não com sabedoria. Gente, a minha vida inteira, por eu sempre ter o coração disposto a ajudar o próximo, então, tinha fases na minha vida que eu não estava podendo fazer. Estava cansada, às vezes estava tão atarefada, mas eu nunca dizia não aos outros, para que os outros não se chateassem comigo e para que as pessoas não ficassem. Eu não. A gente está preocupada de não dizer o não para agradar o outro, para que o Uhum. outro não fique chateado, para que o outro não fique triste com você. Mas espera aí, eu estou fazendo para o outro e para mim, como é que fica? Então, se eu Uhum. faço para o outro, eu esqueço de mim. Eu não estou dizendo aqui que você, a partir do momento que olhe mais para você, isso é um sinal de egoísmo. Não é um sinal de egoísmo, é um sinal de amor próprio. Quando você se ama, você entende as coisas num contexto diferenciado. E foi depois disso tudo que eu entendi o meu valor e o meu amor por mim Uhum. mesmo. Então, assim, eu me acho bela, mesmo com meus defeitos, mas eu Uhum. olho para mim hoje e vejo quantos anos ficaram lá para trás quando eu não entendia isso de mim mesmo. Uhum. Então, eu carregava todos nas costas, mas um dia eu precisei ser carregada. Todos se afastam de você. Todas Verdade. aquelas pessoas que um dia você fez e não disse não, na hora que você estava precisando ali, pelo menos de uma ligação, muitas das vezes você não tem essa ligação.
Mas tem Verdade. processos na vida da gente que é necessário a gente estar só para entender o processo. É aquela, não é é curtir a solitude, né, que as É um pessoas falam. momento que você precisa estar ali E a gente foge muito disso. A gente muito. tá o tempo inteiro querendo estar com outras pessoas, mas por quê? A gente tem medo de se encarar. Muitas vezes, às vezes a gente tem essa autoconsciência, mas a gente foge da gente mesmo. Mas uma hora vai haver esse confronto, né? Porque às vezes é um vazio que você tem, só que você fica tentando maquiar algumas coisas que você tem. Porque assim, a gente entende que antigamente as nossas criações é totalmente diferente. A gente também não vamos colocar aquelas nossas criações antigamente para hoje que não funciona. Uhum. As coisas vão evoluindo, vai sendo diferente, a mentalidade já vai sendo as coisas mais abertas, a tecnologia, tudo aí falando. Mas na nossa época, a gente não tinha essa abertura totalmente com os pais. A gente passava por muitas privações. Eu estudava em colégio estadual, eu não tinha condições de ir para um colégio Uhum. particular, que meus pais não tinham condições. Eu passei muitas privações, muita necessidade de querer comer as coisas e não ter, que meus pais não tinham condições. Meu pai caminhoneiro na época e minha mãe dona de casa para criar três filhos. E aí a gente, qualquer coisinha, a gente apanhava. E Uhum. aí, quando eu lembro, eu esses dias conversando com meus filhos, e eu rindo da situação, que quando eu apanhava da minha mãe, ela dizia assim, engula o choro. Só que aquilo em determinadas situações era traumatizante pra gente, que só vai refletir numa idade mais avançada, que você estava sendo penalizado por uma coisa que você não fez. E esses Uhum. dias eu estava dizendo a ela, mãe, a senhora foi muito injusta comigo, porque teve momentos na minha vida que eu fui penalizada de uma coisa que eu não era culpada. Eles Uhum. não chegavam para ter o diálogo com a gente e perguntar se realmente a gente fez. Então, uma vizinha dizia, ah, a Valquíria fez isso e isso, eu já apanhava. Ela não vinha perguntar se era. Então, ficou meus traumas e minhas frustrações do passado. Eu não tive adolescência nem a juventude, porque eu fui mãe aos 15, aos 17 eu já estava divorciada. Imagina, um adolescente de 17 anos com um filho, tomar conta, trabalhar os dois horários, estudar à noite para poder voltar à sua vida. Uhum. Então, eu não sei o que é adolescência. Da minha fase da adolescência, eu não sei, me desculpa, o Uhum. que é ser jovem. Eu fui da Uhum. adolescência já para. Eu engravidei Adulta. aos 14, casei grávida de um mês, já para minha Uhum. fase adulta. Então, houve rompimentos na minha vida que eu não passei por isso. Então, Uhum. como vem os traumas, a gente é criado muito com as crenças limitantes. A Uhum. gente é criada de uma forma que a gente foi criada e escutava muito na nossa infância que a gente tinha que ser o que eles determinavam que a gente seja. E eu sempre Uhum. deixo claro para meus filhos, vocês têm que ser o que vocês se sintam felizes. Sim. Indiferente das pessoas aceitar ou não, não importa. Vocês precisam ser felizes naquilo Uhum. que vocês escolheram ser feliz. E até aproveitando o gancho, né, como a gente pode ver, a Valquíria, ela tem muita bagagem a ser compartilhada, a fazer um belo trabalho aí também com você que se interessou por todo esse assunto que a gente aqui está falando. A gente já está aqui, infelizmente, se dirigindo para o fim da nossa conversa, mas eu queria fazer mais duas perguntas. Uma delas, inclusive, diz respeito a um livro que você está para lançar agora, muito em breve, né, agora em agosto, e depois em João Pessoa em setembro. Eu queria que você falasse também um pouquinho desse lançamento, se puder adiantar também. Posso. Para o mês, a gente está chegando com muitas novidades, né? Para o mês, a gente está com materiais aí digitais, a gente está com os e-books aí. É um tema, Mulheres que Recomeçam, como se tornar uma empreendedora de sucesso após ansiedade e depressão. É um dos temas do material, porque a gente sabe que tem muitas empreendedoras de sucesso aí hoje no mercado, mas que ela tem ansiedade, que ela tem seus traumas e que às vezes ainda impede dela ir muito mais além da capacidade dela como Uhum. empreendedora. E aí a gente também tem um outro material que a gente fala que é como eu sair do fundo do poço e se tornar uma mulher de sucesso olhando para mim mesma. Então, tem esses materiais digitais, está aí numa mentoria de um projeto, Mulheres que Recomeçam. Eu estou com uma turma na segunda, tá para abrir outra agora, outra turma. O lançamento do livro vai ser dia 30 de agosto, no Alphaville, em São Paulo, em Barueri. Eu tive esse privilégio de ser convidada para esse livro, Ouse Acreditar. É, não posso passar mais detalhes, porque é só após o lançamento. E aí, depois abriu já essa porta para um podcast no Alphaville também.
E aí já tive outro convite de outros lançamentos, outras editoras também me procurando para outros lançamentos. E aí lança em 30 de agosto e em setembro a gente faz o lançamento aqui em João Pessoa. E aí nas minhas redes sociais a gente vai botar o convite para todas vocês que estejam assistindo ou que tem uma amiga que esteja passando por ansiedade, ou esteja uma amiga que esteja precisando de ajuda. Então, assim, a gente está num projeto que a gente entende hoje a necessidade das pessoas ter o cuidado, mas também a gente entende a necessidade financeira do outro. Então, Hum. simplesmente a gente está fazendo os projetos sociais, a qual depois a gente vai divulgar nas redes sociais, que vai dar para todo mundo se Uhum. cuidar. Então, assim, a gente vai ter valores que é assim, e eu sempre digo, toda a parte dos materiais e do livro vai ser destinado a crianças carentes. Uhum. Vai ser destinado à alimentação, vai ser destinado às cestas básicas. Todo mundo que adquirir o meu material, todo mundo que adquirir a mentoria, todo mundo que adquirir o livro, todo mundo que se consultar, se fazer atendimentos terapêuticos comigo, tudo vai ser destinado a crianças carentes, principalmente atípicas, porque é qual eu levanto a bandeira por causa dos meus filhos e meu neto, e é de suma importância porque essas mulheres, ela deixa de trabalhar para se dedicar 100%, como a fonte de renda é muito pouco para criar, que não só ela tem um filho. Gente, eu tenho gente na associação que tem 3 filhos, todos 3 filhos atípicos, e ela sobrevive com um salário mínimo e meio. Aí você me pergunta como? É um milagre, porque se a gente for olhar para a ponta do lápis com tudo que está Não aí, bate, né? os valores não batem. Mas eu sei que Deus cuida da gente no mínimo detalhe. Eu sei que Deus não deixa faltar para essas crianças e para essa mulher guerreira. Então, você que se interessa e está precisando, se identificou com essa entrevista, está se sentindo que você é hora de olhar para você, é hora de você entender que você está precisando de ajuda. Estou à disposição. E se você Deixe diz suas redes assim, sociais, né, também. minha rede social é Ana Valquíria Leite, Valquíria com W e com K. Tem postado poucas coisas, todos os dias eu tenho postado ali, porque realmente ela vai ser lançada a rede social, de fato, para a área terapêutica o próximo mês. Então, tudo vai estar novo. Redes Uhum. sociais, materiais, e esse projeto que se você diz assim, eu queria tanto fazer um atendimento, eu queria tanto ser acompanhada, eu queria tanto entender o meu processo, eu queria me libertar de algumas coisas, eu queria tirar minhas carências, eu queria o medo, mas e não tenho condições. Hoje, no momento, eu não posso pagar. Mas eu tenho certeza que você que vai ouvir essa entrevista, você vá no meu privado, você vá no Instagram, fale comigo, que eu tenho certeza absoluta que o projeto social que a gente está lançando vai encaixar assim nas suas condições perfeitamente. Ok, olha que prazer estar lhe recebendo aqui, assim, uma excelente profissional que ama o que faz, porque está na sua voz, está no brilho dos seus olhos também, inclusive. E quantas mulheres, e não só mulheres, né? As pessoas de maneira em geral, precisam ser tocadas aí com a sua verdade, com a sua sabedoria, com seus ensinamentos também. A Dr. Play aqui vai ficar de portas abertas para a gente lhe acompanhar nesse seu processo aí, nessa caminhada que começou lá atrás, né? Inclusive, mas é muito bom já ver os frutos, já ver essa colhida, né, dessas sementes que você tem plantado ao longo da sua jornada. E eu percebo que não é nem muito mais sobre você, é muito mais agora sobre o outro. Você passou por tudo isso, mas está abrindo mão de muita coisa para ajudar outras mulheres, porque de certa forma você até se sente um pouco privilegiada, talvez por conseguir estar perto do seu filho, dos seus filhos, né, ter esse acompanhamento, mas do contrário, a gente sabe da realidade que é bem diferente mais de 90% dessas mulheres. Então, esse é o ato de desprendimento, né? E querer ajudar é um ato de amor, na verdade. E parabéns, não só pela profissional que você é, mas por toda essa humanidade, essa mulher aí que está por trás de tudo isso, viu? Virei sua fã, inclusive. Obrigada. De fato, isso é emocionante, né? A gente chega a se emocionar porque no momento que eu passei por esse fundo do poço, a gente fica difícil das portas das pessoas chegarem até você e de fato lhe ajudar. E porque você tá tão ali na sociedade, com o presidente da associação, ativa.
cuidando disso, cuidando daquilo, uma profissional de sucesso na área da estética de muitos anos. Então, assim, o outro que está ali lhe acompanhando e do seu lado nunca imagina que você chegou naquele nível que você chegou. Mas eu não sou robô, eu sou de carne, assim como você também é de carne. E hoje a escolha de eu estar nesses projetos e cuidando dos meus filhos, mas você acredita que isso é uma luta diária, porque ela não tem cura. E ela é um espinho na minha carne que eu tenho que todos os dias estar cuidando dele. Eu tenho que me alimentar espiritualmente, eu tenho que cuidar de mim, olhar para mim todos os dias. Então, eu sempre, numas dinâmicas que eu faço, inclusive minhas alunas que vai estar assistindo aí, elas depois vão comentar em relação a isso, é o espelho. Porque eu sempre digo que às vezes a gente não quer, a gente tem espelho em casa e a gente só vai nele, às vezes no banheiro para escovar uns dentes, se olha muito rápido, ou pentear um cabelo ou fazer uma maquiagem, nada mais. Gente, mas quando você faz a técnica do espelho, de você olhar para você mesmo e saber que você tem tanta razão para viver, que você tem tanta coisa para fazer, e eu entendi que do jeito que eu fui privilegiada de ter saído do fundo do poço e ter chegado aonde eu cheguei, achando que no começo eu achei que tudo estava perdido, que todos os meus anos que eu me dediquei a muita coisa tinha ficado para trás. E na realidade não. Era necessário eu passar pelo processo para que hoje eu entendesse que a minha missão hoje é cuidar de mulheres assim que tiveram doente emocionalmente, como eu tive um dia. E eu Uhum. entendo que é muito gratificante, porque hoje eu consigo olhar para mim, eu consigo falar dos meus traumas, eu consigo falar dos meus abandonos, eu consigo falar dos meus relacionamentos abusivos, eu consigo falar dos abusos sexuais que eu tive. Eu fui abusada tanto física como emocional, de todo aspecto, você não tem noção do que eu já passei na minha vida. E hoje eu consigo falar de todos esses assuntos sem me machucar e sem me doer. Coisas Uhum. que antigamente, toda vez que eu falava de tudo que eu tinha passado, de sofrimento, em relacionamentos abusivos, de apanhar e ficar calada, de ter ameaça de morte, e eu parava, e toda vez que eu tocava no assunto, aquilo me destruía emocionalmente. Eu chorava, eu me destruía, eu me cobrava porque eu tinha passado por aquilo. E hoje eu entendo e falo abertamente, sem ter problema nenhum de falar porque eu passei por isso, porque para mim isso não é vergonha. Foi aprendizado no dia a dia e que hoje eu consigo falar na minha ferida, que um dia lá atrás me machucou muito e que fez eu chegar onde eu cheguei, no fundo do poço, mas que eu saí do fundo do poço graças a Deus e graças a entender a mulher preciosa que eu sou, a mãe, a avó. E eu entendo que hoje eu consigo falar abertamente e não me dói. A ferida, ela jamais vai ser totalmente cicatrizada, ela vai Cicatrizada. ter uma rachadura. Mesma coisa, quebrou essa xícara, você cola, você sempre vai conseguir utilizar ela, mas você sempre vai ver, olhar para aquela rachadura. Vai Uhum. ser as mesmas coisas dos nossos traumas, das nossas frustrações, de Uhum. poder falar abertamente e não poder se sentir culpada ou tão pouco menos do que ninguém ou melhor do que alguém. Não. Então, milhares de mulheres hoje no mundo passa por relacionamento abusivo, passa por assédio dentro do trabalho, passa por problemas de traumas, frustrações, inseguranças e medos, violências, crenças limitantes da infância e que precisa ser olhada para você. Então, a partir do momento que você esteja olhando esse esse assunto de suma importância, você passa a olhar para você e se priorizar e entender que você é uma joia que precisa ainda de brilhar na vida de outras pessoas também, da sua casa, do seu casamento, do seu filho, da sua família. E às vezes aquele brilho tá tão apagadinho, Heloísa, que Uhum. você acha que não, a vida às vezes perde o sentido. Mas na realidade você tem algo tão dentro de você, tão especial, que está adormecido e precisa florescer, porque as pessoas precisam entender e ver que o seu processo, se você conseguiu, ela também consegue. Uhum. E que quando você hoje for pensar e dizer, eu vou gastar com isso, mas não, primeiro eu vou fazer os meus atendimentos, seja com o profissional que for. eh, e hoje eu vou entender e me auto se descobrir e me auto realmente me conhecer quem eu sou. Aí depois as outras coisas vão fluir, vão acontecer de uma forma tão natural e tão espontânea que você nem mesmo imagina. Então hoje eu sou uma pessoa que tenho recebido bastante convite, mas
eu hoje analiso até os convites que eu recebo, eu analiso as reuniões que eu vou fazer. Sabe por quê? Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que Uhum. às vezes a gente imagina que é bom para mim é. Então hoje eu paro, coloco na balança, vejo se eu estou preparada para aquilo, se eu vou dar conta. Então aí eu digo assim, gente, me perdoa, mas eu não posso. Então hoje eu digo não com uma facilidade assim. Perdi muitas amizades, perdi muitos. Eu digo perdi, mas de fato não eram os meus amigos quando eu passei a dizer não. E hoje eu Uhum. entendo que aquelas pessoas não estavam comigo porque só estavam perto de mim do que eu podia proporcionar. Não era pelo valor que eu tenho. Uhum. E aí, hoje eu digo não, indiferente se a pessoa vai se sentir chateada ou não. Ela pode até se sentir no momento, mas depois ela vai entender o porquê recebeu o não. Então, você que sempre carrega todos nas costas, que você que não sabe dizer um não, tá para agradar todo mundo, se preocupando com todo mundo, esquecendo de você, olhe, se autoanalise, pare agora e pense um pouquinho. A trajetória difícil da sua vida, você chegou até aqui. Então, há passos ainda e processos e escadas ainda a ser levantadas e construídas na sua vida, mas que você precisa estar bem com você mesmo. Então, é hora de olhar para você, de se amar, de se sentir bela, valorizada, que aí todo mundo a seu redor vai ser diferente e mudar. Os seus filhos vão olhar para você de uma forma diferente, o seu marido vai. Eu estou numa fase do meu casamento de 13 anos, que é como se faz um ano de casamento. Eu digo a Uhum. ele brincando que sempre a gente tem lua de mel hoje, porque eu consegui ver um casamento, eu consegui a entender o meu valor no papel de esposa diferente do Uhum. que eu via antes. E aí eu não tinha tempo para o meu marido, eu não tinha tempo para os meus filhos, e hoje eu tenho tempo para o meu marido e para os meus filhos. E as coisas vão acontecendo consequentemente, e para estar sendo muito prazeroso na minha casa, poder Uhum. estar com meus filhos e meu casamento, e para mim tem sido muito importante. Estou aqui para ajudar, Heloísa, o que vocês precisarem. O que a Dr. Play precisar, estarei à disposição. Se precisar fazer alguma palestra para as mulheres, eu estou à disposição de ir, é com o maior prazer. Se tiver pessoas para poder a gente compartilhar, estou assim Com certeza. de portas abertas e coração aberto para atender essa empresa que é maravilhosa. Você é uma querida. Muito Obrigada. obrigado mesmo pela oportunidade. Obrigada por estar falando de um assunto que é tão importante, né? Principalmente você, mulher, que não é Isso. fácil também a sua Pois é. vida como Estaremos mãe. juntas, viu? E assim, foi um prazer ele receber aqui. Muita gente aí com certeza vai estar compartilhando essa entrevista. Vale procurar nas redes sociais e reforça, né? A Dr. Play está aqui de portas abertas, então a gente vai estar junto aí nessa sua caminhada para ajudar tantas outras mulheres a terem vozes também, né? E a se posicionarem e a serem cada vez também mais felizes. Então, estou muito feliz por essa nossa conversa e até a próxima, viu, Valquíria? Muito obrigada. Obrigada mesmo pela oportunidade. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui e até a próxima semana com mais um assunto aqui super importante no Dr. Play Podcast. Até lá!